Estamos de volta com Empresários de Sucesso. Você já parou para pensar o quanto uma empresa ou profissional podem ter sucesso com a ajuda de um coach? Pois é, essa pessoa tem papel fundamental. Hoje eu recebo Fernanda Albuquerque, que é coach há 5 anos. Fernanda, muito obrigado por ter aceito o convite, viu? Muito obrigada. Legal. Coach há 5 anos, ela me falou que durante todo esse tempo já atendeu 500 profissionais, é isso? Exatamente. São profissionais que buscam, de fato, alavancar a carreira deles, sejam profissionais, executivos, que realmente querem reinventar suas carreiras ou querem também subir para um outro nível nas suas carreiras. Existe idade? Quem que te procura? É homem, mulher? Qual que é a faixa etária? Em geral, a faixa etária é em torno dos 30 a 45 anos, tá? Principalmente porque as pessoas elas querem avançar, muitas vezes elas não se identificam na área que elas estão. Por exemplo, a gente entra para o mercado de trabalho em torno dos 20 anos, né? Que é quando a gente define a nossa profissão. Só que muitas vezes a gente não atingiu a maturidade total, a nossa maturidade pessoal mesmo. Então, eu ajudo essas pessoas a repensar se é realmente aquele caminho que elas querem ou se é um outro totalmente diferente. Então, assim, durante a minha experiência eu percebi isso, que realmente as pessoas, elas para ir para um outro nível, elas precisam ter a certeza do que elas querem. Ou seja, a mudança, como que funciona o trabalho do coach? A mudança começa internamente ou é externo? Como que funciona isso? Então, a mudança, ela é interna, é de dentro para fora. Então, primeiro você precisa se entender, descobrir aquilo que você quer, para daí depois definir um plano. E o coach vai ajudar você a definir esse plano. Ele vai te ajudar na estratégia, na construção disso. Essa é a palavra-chave, né? Estratégia. Fazer uma estratégia para daqui a um mês, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Daqui né? 10 anos, exatamente. É isso que você faz, né? Imagina, daqui a 10 anos, o que eu vou fazer da minha vida? É isso que vocês pregam, né? É isso mesmo. Porque assim, se a gente não tiver metas, não tiver desafios, a gente para, a gente estagna. E muitas vezes as pessoas param por anos. Eu tenho profissionais que realmente ficaram 10 anos numa mesma posição, numa mesma atividade, numa mesma empresa, e a pessoa fala, como é que é o mundo lá fora? Então, é realmente ajudar ela a repensar. E também, assim, é o trabalho muito de a questão da autoconfiança. Eu preciso trabalhar a autoconfiança do meu cliente para ele perceber que ele pode ir muito além do que ele foi até hoje. Então, o nosso trabalho é fazer isso. E ajudar ele a colocar em prática, porque o problema também é a ação, né? Colocar em prática. Ou seja, não só sonhar, mas também realizar, né? Exatamente. Quem procura você, um profissional, em qual situação ele se encontra? Ele está perdido, ele está confiante, ele quer uma mudança ou não? A maioria das pessoas, dos profissionais que procuram a gente, elas não têm ideia quais vão ser os próximos passos. Elas não têm certeza daquilo que elas querem. Então, esses profissionais buscam primeiro para entender se é aquilo mesmo e, se for aquilo, ajudar ela a mapear esse caminho. Você tem uma atuação muito forte aqui no Brasil, mas também uma atuação nos Estados Unidos, né? Exatamente. Na verdade, a gente já atendeu clientes nos Estados Unidos, no Chile, na Irlanda. Inclusive, agora estou com um cliente novo na Angola. E isso são brasileiros que moram lá, querem mudar de profissão? Exatamente. Na verdade, assim, alguns não querem mudar, alguns gostam do que fazem, mas querem ir para um outro nível dentro da carreira deles. E também tem aqueles que querem transitar, ou querem melhorar, são já empreendedores lá fora e querem melhorar os seus resultados, querem ter mais clientes. Então, eu ajudo eles a criar uma estratégia para eles alavancarem os resultados deles. Qual que é você usa um sistema? Como que funciona isso? Olha, na verdade, nós usamos, assim, a questão da tecnologia, nós utilizamos um sistema para poder mapear o planejamento dos nossos clientes. Então, depois que você sabe onde você quer chegar, o difícil é você manter esse planejamento rodando. Então, nós utilizamos o sistema Trello, inclusive, que agregou valor para os nossos clientes, e nós colocamos para que eles possam acompanhar e não parar no caminho. Porque se você não tiver desafios, não continuar, você vai parar o processo. E você tem certificação durante todo esse tempo, não parou, né? Sempre se Não parei. certificando. Não parei. Na verdade, assim, é sempre atualização. Por exemplo, o Trello, eu inseri depois de meu 10º curso na atividade. Rapidamente, para um profissional que quer mudança, o que ele precisa fazer? Ele precisa primeiro entender ele mesmo. É o primeiro ponto. Ele precisa entender, ele precisa saber aquilo que ele quer e depois planejar isso.
tá? Mas mais importante, ele precisa acreditar nele, acreditar no caminho que ele quer. Porque senão, se ele não for o primeiro patrocinador dele, nada feito. Então conta pra gente, dá um exemplo de sucesso. Pessoa que estava naquela lenga-lenga e veio o coach, você vê com o trabalho e mudou tudo. Então, sucesso. Eu sempre falo para os meus clientes, o que é sucesso para você? Né? E muitos não sabem definir o que é sucesso para elas. Então eu digo assim, na verdade sucesso é um acúmulo de iniciativas que deram certo, um acúmulo de objetivos, né, alcançados. Então uma pessoa bem-sucedida é aquela que alcançou vários resultados positivos na vida dela. Então assim, para você ter sucesso, você precisa de fato iniciar e continuar. É a continuidade que traz o sucesso. Né? Então, se você quer realmente ter sucesso, você precisa primeiro estabelecer aquilo que você quer. Onde você quer chegar? Onde você quer alcançar? Né? Isso vale para não só o profissional individual que te procura, mas os funcionários de uma empresa que buscam que querem resultado, ter né? resultados melhores, exatamente. Porque hoje a empresa, muitos profissionais querem ser remunerados pelo esforço. Exatamente. E a empresa quer resultado, né? E é aí que você entra, né? A empresa busca resultados. Na verdade, assim, os profissionais eles devem começar a agir como dono daquela atividade que ele está fazendo, se tornar o melhor naquilo. Então, como é que eu posso me tornar melhor naquilo que eu faço? Mas uma dica é, você precisa gostar do que você faz. Tem muita gente infeliz no trabalho, né? Muita, muita. Na verdade, assim, quando eu fui para a área de coaching, eu percebi esse gap de pessoas que realmente não gostavam do que faziam, não se identificavam, porque na verdade, às vezes você não descobriu ainda os seus talentos e por muitas vezes você acha que você não tem talentos, parece muito natural, então eu não tenho talento nenhum, tem muitas pessoas que me falam isso, eu não conheci meus talentos ainda. E quando você descobre e associa isso à área profissional, aí que você se torna bem-sucedido. E como você descobriu o seu talento? Como que surgiu isso? Eu descobri no próprio coaching, né? Porque antes, né, como eu tinha comentado, eu atuei na área corporativa, na parte de consultoria empresarial, e eu não utilizava os meus melhores talentos. Aí, quando eu ingressei para o coaching, eu comecei a me descobrir. E aí eu percebi que eu tinha essa parte de conexão com as pessoas. Eu percebo que eu tenho a facilidade em mudar, inclusive, até a vibração da pessoa. A pessoa vem de um jeito, ela sai de outro. Às vezes até por causa da energia, da atuação, do enfoque e da empatia. Só para você ter uma ideia, eu tenho uma facilidade de até sentir o que a pessoa está sentindo. Quase que uma empatia assim, seja, mais forte. A pessoa forte. não sabe explicar, quer mudar, não sabe explicar e você vai lá... E aí eu tenho essa facilidade de captar e traduzir isso e fazer a pessoa mudar a vibração dela e isso vai gerar o quê? Mais ação. E ela vai ter mais resultados. Ou seja, não é uma coisa que acontece da noite para o dia, né? Muito trabalho, muita conversa. E você falou que você é certificado pelo IBC, né? Isso, Instituto Brasileiro de Coaching, né? José Roberto Marques. E realmente ele se tornou um ícone para mim. Porque quando eu fiz o treinamento, né, o primeiro curso, eu conheci ele pessoalmente. E eu percebi nele muita luz, muita energia. E eu falo, eu quero ser que nem ele. Conseguiu. E aí, realmente, agora eu estou seguindo esse caminho. No Brasil, a gente vê que a função de coach vem sendo muito requisitada nas empresas, né? Sim, sim. Até para poder evoluir a questão do desempenho dos profissionais, os profissionais precisam se sentir melhores naquilo que eles estão fazendo, trazer mais resultados. E para isso, o coaching ele vem trazendo toda essa base para a pessoa se descobrir os seus potenciais e poder trazer um melhor resultado. E quanto tempo demora um processo de coaching? Ele pode demorar em torno aí de uns 3 meses ou um pouco mais, dependendo do objetivo, tá? Mas também temos alguns mais curtos, de 1 mês e meio, né, que nós colocamos, inclusive, na F. Albuquerque Coach, justamente para poder atuar em questões mais focadas, mais direcionadas em alguns determinados objetivos. Que o grande lance faz um processo de coach bacana, tem o segmento, tem aquela meta. O problema vem depois, né? Essa pessoa realmente continua naquele processo, né? Exatamente. E isso foi uma coisa que eu acabei identificando com a minha experiência. E aí eu acabei atrelando um planejamento mais eficiente. Ensino o meu cliente a se planejar de uma maneira mais eficiente. Porque ele não vai perder aquilo que ele atingiu, aquele alto nível que ele atingiu. Então, eu utilizo ferramentas mais tecnológicas, uma
parte assim mais automatizada para ele poder se manter ativo naquele planejamento. Como, por exemplo, o Trello, né? Que é um sistema que a pessoa pode, que foi criada para a área de projetos, com base em desenvolver projetos e até para gerenciar equipes. Por exemplo, você tem um projeto e tem membros dentro da tua equipe. Ele ajuda você a gerenciar essas tarefas, as atividades, o que precisa ser cumprido. E isso eu acabei agregando no coaching de carreira. Dá um exemplo para a gente de uma pessoa, um profissional que passou por você, você ajudou e aonde ele chegou. Que é um fato curioso, né? De como que ele estava, como que ele está hoje. Sim, sim. Eu tenho um caso de um cliente que estava há 16 anos numa mesma empresa, numa mesma situação, mesma posição, e que ele não sabia como mudar. E aí ele me procurou, indicado por um outro cliente, né? E aí no fim a gente começou a trabalhar em menos de um mês. Ele conseguiu entrevista para 2 empresas interessantes para ele. E aí ele escolheu por uma delas e ele falou: Fernanda, essa é a empresa da minha vida, dos meus sonhos. Aquilo que a gente tinha mentalizado no início do processo, eu estou vivendo isso agora. É aquilo que você falou, estava estagnado, poderia mudar, mas não sabia como. Sim, sim, exatamente. Então, é o ganho que realmente a pessoa, quando ela se descobre, ela percebe aquilo que está atrapalhando ela, principalmente na mente dela, e define um plano de ação, ela vai muito além do que ela tinha imaginado antes. Então conta pra gente aqui naquela sessão particular, como a pessoa que está lá no trabalho dela, 10, 5, 15 anos, quer mudar, conta pra gente o que ela tem que fazer. Primeira coisa, ela precisa primeiro se redescobrir. Depois ela precisa saber o que ela quer, aonde ela quer chegar, para depois colocar isso em prática e se colocar em ação, lógico. Sem ação, você não tem resultado. Qualquer pessoa é capaz disso? Qualquer pessoa é capaz. E a pessoa tem que ter consciência de que ela é capaz, né? Se você não tiver consciência, você não vai chegar a lugar nenhum. Você é o primeiro patrocinador de si mesmo. Pois é, com certeza. Fernanda, agradeço imensamente a participação aqui no Empresários de Sucesso. É um assunto que pode ficar falando várias vezes e sempre tem assunto para isso, né? Sempre vai ter assunto. Eu que agradeço também, né, o convite aqui para poder falar um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho da F. Albuquerque Coach. Muito obrigada pelo convite. Tá certo, Fernanda. Obrigado pelas informações. Empresários de Sucesso fica por aqui. Até a próxima.